Alô, meus amigos, boa noite. Eu estou recebendo aqui no nosso RB especial a visita de Joseval Peixoto, não é? Um nome que dispensa apresentações. Portanto, o nosso programa de hoje não vai ter nem roteiro. Nós vamos conversar, né, a respeito da nossa carreira, da carreira principalmente de Joseval, que começou muito cedo. Joseval, obrigado pela sua presença aqui. Não, eu que agradeço. Você nos enche de... Não é só... O público não sabe, mas nós somos amigos lá de lá de trás. Companheiros, né? Lá de trás. Ô, Joseval, você começou muito cedo. Você tinha 15 anos quando foi lá para a Rádio Marconi. O que é que te levou para o rádio? Foi a voz? O acaso. Você tem uma voz inigualável. E foi ela que te levou para o rádio? Eu sempre tenho falado que quando eu morrer, eu vou ter que prestar uma conta pesada para o homem lá em cima, para o homem do tempo. Porque o acaso me carregou na vida, e foi ele que carregou. Eu era interno num colégio americano, presbiteriano, portanto. Lá em Paraguaçu. Lá em Paraguaçu, Colégio Paraguaçu. Depois que eu terminei o ginásio, eu falei que no interior você tem sempre uma tia-avó, que era a tia Lola. Eu falei, que morava lá. Isso. Falei, mami, fala com ela para eu morar com ela e tal. Porque quando a minha mãe vinha me buscar, no meio do ano, para me visitar, a gente ia na tia Lola comer a macarronada do domingo. Então aí falou com a tia Lola, eu comecei ali com ela, e meu primo Moacir era locutor de alto-falante. Alto-falante lá da cidade? Da cidade, Serviço de Alto-Falantes de Paraguaçu. Tem textos lindos, né? Adão não se vestia porque Durval não existia. Alfaiataria Durval. Incrível isso, incrível. Então, começou assim. Aí, nas férias, fui para a casa da minha avó, em Paranavaí, no Paraná. Tinha aberto uma rádio, cujo dono era amigo do meu tio. Então, já comecei ali. E depois eu vim para Presidente Prudente. Já tinha uma rádio antiga, PR5, rádio difusora. Quando eu cheguei, abriu a segunda rádio, que é a Rádio Presidente Prudente. Então, onde eu ia, acontecia. E quando eu vim para São Paulo... Você veio para estudar Direito, você veio para a faculdade. Eu vim, mas eu tinha 22 anos. Naquele tempo, o Edson Leite, o grande narrador Edson Leite, ele narrava as finais do interior. E aquele ano foi Corinthians e Bragantino, lá em Presidente Prudente. Ele me procurou na rádio, que precisava de um auxílio técnico e tudo, eu recebi, nossa... Ele tinha acabado de irradiar a Copa de 58. O tempo passa. Isso. Não é? Então, eu conversando com ele, né, ele falou, pô, você já está na carreira, que eu era moleque, né? Eu falei, não, já estou, mas futuramente eu vou para São Paulo. Ele falou, você tem uma gravação? Eu falei, tem. Mostrei para ele, ele falou, pode ir, está contratado. Eu nem acreditei, irmão. Nem acreditei. Eu vim contratado na época, pelo Rádio Edson. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, cadeia verde e amarela. Transmitiam das curtas, que nem existe mais, o interior todo acompanhado. Caracu nos esportes. Não, Firestone, o Edson era maravilhoso, né? Olha, ele valorizava a publicidade, né? Um negócio evidente. lindo, né? E fazia grande dupla com o Pedro Luiz, né? Os dois estiveram juntos. Grande dupla, né? Quantas Copas, Joseval? Eu fiz duas. Duas Copas. A Alemanha eu não fiz. Eu fiz México e fiz Argentina. México naquela cadeia, né? Porque só tinha... México 70. E 70, que só tinha uma linha para o Brasil. Então tivemos que formar um pool, Bandeirantes, Pan-Americana, o Pedro Luiz, que era da Nacional, na Globo na época que estava chegando. A gente... Foi um pool. Um pool. Nós três. Formando a maior rede de rádio da história. Bandeirantes, Record e o Pedro. Bom, Record também era Pan-Americano no mesmo na época. Então, como é que fazia? Um irradiava o primeiro tempo, outro irradiava o segundo e o terceiro abria e fechava. Aí, e se o Brasil for para a final? Como é que ia ser? Então, nós decidimos, fomos ao Dr. Paulo Machado de Carvalho para fazer um sorteio. Ia dividir 30 minutos, 15 e os 30 minutos finais. Que era o filé da coisa, que o Brasil podia ficar com a taça, foi Brasil taça Gilles Rimet, tricampeão e tal. E no sorteio eu ganhei, irmão. E recebi o jogo 1-1. Quem narrou os 3 gols da vitória do Brasil por 4-1 fui eu e só eu, mais ninguém. Você jogou do Pelé? Pelé, Carlos Alberto e Jairzinho. Jairzinho. Jairzinho foi aquele final que ele chegou de
Pela direita? Isso. Quem que deu a bola para ele? É, o famoso, né? Não, eu fui feliz na narração, porque como era rádio, hoje juntaram a transmissão com a televisão. Então, eu estava com 70, eu estava com 32 anos já. Pô, Clodoaldo pegando a bola, né? E faz uma finta, eu narrando, olha o passeio de Clodoaldo. Aí ele manda para o Jairzinho, vai para o Gerson, vai para o Rivelino, volta para o Pelé. O Pelé nem olha e lança para a direita, o Carlos Alberto... Ele sabia que ele estava chegando. Sabia, ele nem olha. Ele tocou para lá, o Carlos Alberto veio e mandou bala, 4-1. E os 1000 gols? Essa também, história fabulosa, legal, você precisa contar para a gente. Era... Os 1000 gols... Também foi um acaso, porque foi um pênalti, não é? Não, mas antes disso, isso que eu quero valorizar sempre. Foi um jornalista que construiu o fato histórico, não o acontecimento, mas que lembrou que ele ia fazer os 1000 gols. Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva, é o único que tinha os dados na ponta do lápis do Pelé. Era uma enciclopédia. Isso, a CBD não tinha, a Federação Paulista, o Santos não tinha, nem a Federação. Foi o Tomás Mazzoni, que quando faltavam uns 20 gols, começou a dizer, Pelé vai fazer 1000 gols. Aí veio o mundo em cima, né? Mas quem criou esse fato jornalístico foi o Tomás Mazzoni. Ele era redator-chefe da Gazeta Esportiva. E aí também foi o acaso que te colocou no momento em que o Pelé fez os 1000 gols. Eu era o narrador principal da PAN e estava lá, né? Eu e o Geraldo Blota, né? O querido saudoso GB, né? Joseval, o rádio nos ensinou muito, né? Nós temos o mesmo... A gente começou no rádio, na nossa geração se serviu do rádio para chegar à televisão e você também, né, fez esse caminho, né? Eu comecei lá na Rádio Guararapes. Você começou em Paraguaçu, foi para Presidente Prudente e depois foi direto para Bandeirantes. E a Bandeirantes, então, foi o seu... Como é que você... hoje vê a sua experiência de televisão? Você foi apresentador, foi âncora de um programa importante da segunda rede do Brasil, não é? O SBT, e ficou lá quanto tempo? 7 anos, com a Raquel Sherazade. Foi lindo, foi lindo. Foi mesmo, foi. E foi onde nós tivemos mais contato. Pois é. Que você também era de lá, a gente se cruzava ali no camarim. Foi uma experiência linda. O Jornal da Noite, você fazia o Brasil é um país fantástico, casa, porque eu já era um homem de mais de 70 anos quando o Silvio Santos me contratou. Né? Você tinha 72, então, eu me lembro. Eu tinha 72 anos. E o dia lá. Que você chegou na televisão, gente, eu tenho 72 anos e para mim está sendo um recomeço. Agora, falar em recomeço, hein, Joseval? E o desafio ao Galo? Pois é, eu estou recomeçando agora e talvez vire. Joseval Peixoto não está se aposentando. Ele continua na ativa. Você vê como é a vida. Em Presidente Prudente, eu comecei fazendo várzea. Porque eu era moleque, tinha 16 anos. Pô. E vou terminar a vida fazendo o desafio ao Galo. Agora, só que a várzea aqui, o desafio ao Galo, a várzea brasileira. Desafio ao Galo. Para quem não é de São Paulo, talvez não tenha muita ideia, mas os paulistanos, gente de São Paulo, sabe o sucesso que foi o desafio ao Galo. Criação do Dr. Paulo Machado de Carvalho, Newton Travesso e Tuta, os 3 que criaram na Record. Primeiro era narrado pelo Raul Tabajara, depois ele morreu, vieram o Faustão, Tal Batalha, um monte de gente, né? O Samuel Ferro. E o Dr. Paulo acabou me escalando também, porque eu estava na Record, para fazer o desafio ao Galo. Então, eu tinha parado de irradiar para fazer o Jornal da Manhã da Jovem Pan, que era o que o Fernando queria. O Tabajara também esteve com você no Jornal da Manhã, né? Com aquela voz bonita. Não, o Tabajara não. Quem que era? O Sargentelli. Das mulatas. Sargentelli. Que vozeirão, hein? Sargentelli era um grande jornalista e carioca, né? Ele estreou numa sexta-feira. Pô, foi bacana até. O Sargentelli era um nome já consagrado, né? O Tuta chegou e falou, Sargento, estava bom. Ele falou, segunda-feira eu estou aí. Ele falou, segunda não, amanhã tem jornal. Ele falou, ô Tuta, eu já fiz a mala. Era Você acha que carioca vai trabalhar no sábado em São Paulo? Imagina. Jornal da Manhã, na Jovem Pan. Lá você ficou muito tempo, hein? Fiquei mais de 40 anos dirigindo, apresentando, né? O jornal. Porque não tinha o âncora, né? Estava começando o âncora, né?
E precisava de alguém para analisar os fatos jornalísticos, o que o Fernando Aquele queria. seu comentário final do jornal, né? Ele aquilo era rádio. Aquilo é rádio. Não é só o fato, a notícia. Isso é para o jornal escrito. É você tocar no coração, né? É você emocionar. Isso que eu fiz, graças a Deus, e fechando o Jornal da Manhã foi muitos anos. Foi muitos anos. A faculdade de Direito. Sim, por que eu fui procurado? É. Porque eu sou formado pela São Francisco, pela minha querida Faculdade de Direito, né, que eu sempre exalto, né? E hoje, como retribuição, irmã, eu estou fazendo, o presidente do Tribunal de Justiça me chamou para fazer a memória do tribunal. Não só do tribunal, dos desembargadores, também advogados, juízes, juristas, porque eles escrevem livros e lavram a corda, mas a gente não tem o rosto do Rui Barbosa, do Nelson Hungria, do Clóvis Bevilacqua, você não tem. Então agora nós vamos ter, eu vou gravar com eles. O primeiro que eu gravei, Paulo Bonfim, que acabou de falecer. O grande poeta paulista. Acabou de falecer mês passado. Hoje nós temos mais de 1 hora de gravação com o Paulo Bonfim que eu fiz. Isso é histórico. É histórico. Nossa. Ô, Joséval, daqui a pouquinho, quando a gente voltar no segundo bloco, nós vamos ter um rápido intervalo. Eu quero perguntar a você o que a profissão de advogado, né, como é que ela se misturou com a de homem de jornal, com um jornalista, com um radialista. Vamos entrar nesse assunto aí. Daqui a pouquinho. Vai ser lindo. Vai ser muito bonito. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente aí.